Fala, galerinha do sexto ano. Bem, galerinha, a gente vai dar aqui na nossa vídeo aula de hoje, a gente vai falar sobre a Mesopotâmia, né? Tema esse que é referente ao nosso capítulo 4 do nosso livro. Vamos lá. Mesopotâmia. Primeiramente a gente devemos saber que a Mesopotâmia ela foi o berço da civilização. Sim, por quê? Porque foi exatamente na Mesopotâmia aonde a gente começa a ter, a ver o surgimento das primeiras, podemos dizer, as primeiras formações da sociedade, certo? Vamos lá. Primeiro ponto, Mesopotâmia significa terra entre rios, porque a região da Mesopotâmia, galerinha, ela era rodeada por dois rios, certo? O rio Tigre e o rio Eufrates, certo? Outro ponto importante é que a região da Mesopotâmia é o que hoje a gente conhece como o atual Iraque e uma parte do Irã, esses dois países localizados na região do Oriente Médio, ok? Vamos lá. Por que crescente fértil? Essa região fértil corta áreas desérticas entre o norte da África e o Oriente Médio. Isso significa que por ela ser localizada entre dois rios, o seu solo, né, a terra, ela era ótima para o plantio. E aí, consequentemente, essas civilizações que existiram na antiga Mesopotâmia, elas foram sociedades altamente agrícolas, ok? Vamos continuar. Sociedade na Mesopotâmia. Estrutura ao redor dos templos e palácios, organizam e estocam a produção agrícola, são também o centro administrativo das cidades. Um ponto importante desse nosso estudo sobre a Mesopotâmia é que a gente vai ver a construção de estruturas gigantescas, né, que vai levar o nome de zigurates, que eram templos religiosos e também servia para o armazenamento dos produtos agrícolas, ou seja, das coisas que eram colhidas, certo? Aqui nós temos uma pirâmide que demonstra como era a sociedade, a configuração da sociedade mesopotâmica. No topo da pirâmide nós tínhamos os burocratas, palacianos e proprietários de terra. No centro dessa pirâmide social nós temos os camponeses livres que abastecem o palácio e defende o mesmo, certo? E no final dessa pirâmide social nós vamos ter os escravos, ok? Aqui nesse mapa a gente tem aqui um pouco desse desenvolvimento dessa região, né, da Mesopotâmia. Eu quero que vocês notem que tudo isso aqui, com o passar do tempo, foram as regiões que os povos mesopotâmicos foram dominando. Os sumérios começaram aqui, logo após os sumérios vieram os assírios, que dominaram toda essa região em roxo, né? E em seguida vieram os persas, certo? O Império Acárdio, ok? E aqui eles foram se expandindo, chegando até o Egito, até a região conhecida como Ásia Menor. Continuando. Aqui a gente vai ver um pouco da evolução desses povos que viveram na região da Mesopotâmia.
Vamos lá. Vamos começar pela civilização suméria. Coleção de cidades, alguns pontos. Coleção de cidade-estados, né, que eram cidades que elas eram autogovernáveis, né? Complexo sistema de controle de água, escrita cuneiforme, é na Mesopotâmia, galerinha, onde a gente vai ter o surgimento da escrita cuneiforme. E aí vocês perguntam, tio, mas o que é a escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme é a escrita que nós conhecemos hoje, que nós fazemos hoje, né? A forma como a gente escreve hoje, certo? E a construção dos zigurates. Um pouco sobre a escrita cuneiforme. Ela vai surgir exatamente no ano 3500 a.C. Sinais em forma de cunha cravados na argila. Inicialmente, os sinais são figurativos, mas vão se tornando mais simples com o passar do tempo. O escriba, a figura do escriba. O escriba era um funcionário especializado na escrita cuneiforme, muito importante para as civilizações mesopotâmicas. A escrita permite controlar o fluxo de bens agrícolas que entram e saem do templo, as transações comerciais, a redação da crônica dos reis, das batalhas e etc. Então, a gente percebe que a escrita cuneiforme ela foi importantíssima para o registro das atividades econômicas e das atividades do cotidiano, do dia a dia desses povos, certo? Logo, os sumérios chegam ao fim o Império Sumério, e aí a gente tem o início do Império Acárdio, que foi de 2350 até 2180 a.C. Originários de Accad, cidade-estado do nome da Mesopotâmia, em 2350 a.C., o rei Sagão domina a cidade de Kish e em seguida continua sua expansão para toda a Mesopotâmia. Foi o primeiro império unificado da Mesopotâmia. Tio, mas o que é que ele quer dizer com império unificado? Até então, galerinha, a região da Mesopotâmia, ela existia várias cidades-estados, certo? Ou seja, eram cidades que a gente podemos dizer que eram como são os países hoje, certo? Então não existia uma unificação dessas cidades. Cada uma representava uma cultura diferente, uma vida diferente, certo? Então por isso que eram chamadas de cidade-estado. Mas foi no Império Acárdio que nós vamos ter a unificação dessas cidades, ok? Logo após o Império Acárdio, nós vamos ter o primeiro Império Babilônico, que ele foi de 1800 a.C. até 1595 a.C. O imperador Hammurabi, que teve alguns pontos interessantes sobre o imperador Hammurabi. Primeiro, invasão e conquista militares, né? Grandes obras urbanas. Babel é a capital do império, origem para o mito bíblico da Torre de Babel, que é essa figura como se fosse um prédio em formato de um cone. Durante o império de Hammurabi que se criou o Código de Hammurabi, né? O que foi esse? Vamos ver aqui um pouco sobre esse código. Ele diz o seguinte: se um homem acusou outro de assassinato, mas não puder comprovar, então o acusador será morto. Se um homem ajudou a apagar o incêndio da casa de outro e aproveitou para pegar um objeto do dono da casa, este homem será lançado ao fogo. Se um homem cegou o olho de outro homem, o seu próprio será cegado, mas se foi o olho de um escravo, pagará metade do valor desse escravo.
Se uma mulher tornou aversão ao seu marido e não quiser mais dormir com ele, seu caso será examinado em seu distrito. Se ela se guardar e não tem falta, e o seu marido sai com outras mulheres e despreza sua esposa, ela tomará seu dote de volta e irá para a casa do seu pai. Outros pontos importantes aqui desse Código de Hammurabi, galerinha, são lá a Lei de Talião, que era o olho por olho, dente por dente. Códigos de leis são a principal fonte histórica para se entender o funcionamento das sociedades da Mesopotâmia. Rei é apenas alguém investido de poder pelos deuses, não é considerado divino em si. Portanto, as leis também se aplicam aos reis. Logo após veio o Império Assírio, que foi de 1500 a.C. até 700 a.C. Tinha uma cultura militar, o rei como um enviado, eles tinham uma visão de que o rei era um enviado dos deuses, né? E que o rei tinha uma missão divina, né? O rei durante o Império Assírio, um dos reis durante o Império Assírio, o rei Assurbanipal. O último rei assírio, em seu reinado o império incluía a Babilônia e temporariamente o Egito, o império de maior extensão da história dos povos da Mesopotâmia. Biblioteca de Nínive, coleção de textos em escritos cuneiformes, é considerada a primeira biblioteca da história e é uma das principais fontes arqueológicas para historiadores do período. Logo após isso, veio o segundo Império Babilônico, caldeu ou neobabilônico, que durou de 626 até 539 a.C. Em 525 a.C., conquista do Império Assírio pelos caldeus, pelo rei Nabopolassar, e Babilônia volta a ser o centro do império e da civilização da Mesopotâmia. O imperador Nabucodonosor, em 605 a 563 a.C., faz alguns pontos das suas ações. A transformação da Babilônia em um centro cultural, arquitetônico e político, período de hegemonia da Babilônia na Ásia. Expansionismo. Uma outra característica foi o expansionismo, que é a conquista de diversas regiões do mundo antigo, incluindo Jerusalém, episódio do cativeiro da Babilônia, narrado no Antigo Testamento. Outro ponto é as grandes obras arquitetônicas, os zigurates e jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Como vocês podem ver aqui, um pouco desse jardim suspenso, vocês podem ver aqui nessa imagem.